Fala pessoal, passando aqui para responder algumas perguntas dos alunos do curso Trilho Futebol e principalmente essas dúvidas são do módulo 3, então eu vou dar uma introdução, passar para vocês qual é a dúvida, que talvez a tua dúvida pode ser a mesma dúvida dessa pessoa, então eu espero que dessa maneira eu consiga ajudar todo mundo e depois eu já venho com a resposta. A primeira dúvida é do Sérgio, ele coloca o seguinte: módulo de primeira qualidade, explanação sobre números, salários e situação dos jogadores, foi boa demais. Parabéns e obrigado. Vinícius, diante dessa situação, minha dúvida seria: o que seria melhor para o garoto? Primeiro, tentar colocar ele num clube em seu estado, mesmo em condições financeiras horríveis. Segundo, tentar um clube fora do seu estado, mas no Brasil. E terceiro, tentar um time de fora do país. Quarto, qual seria a idade ideal para sair do seu estado e se isso ele quer ser jogador? Bom, Sérgio, a primeira situação é quanto à situação financeira, tá? Nós não podemos deixar de levar em conta que sim, o pai ele tem muita interferência quanto a onde o filho vai fazer as primeiras oportunidades. Eu acredito que o atleta ele tem que sempre jogar. Então, dentro disso, dentro da situação financeira, se você tem condições, teu filho já tem mais de 14 anos, já quer fazer avaliações no Brasil, eu vou falar isso nos módulos seguintes, mas se ele já quiser fazer avaliações nos clubes, em quais clubes a gente deve procurar? Os clubes que dêem melhores condições de treinamento, melhores condições de alojamento, que consiga dar realmente essa estrutura para ele conseguir se desenvolver como atleta. Porque quando ele está num time maior e ele vem se destacando, ele vem fazendo um trabalho junto, e depois, por algum motivo, ele seja dispensado e precisa ir para um time menor, é um jogador de um time de potencial que está indo para um time de menor expressão. Então ele já chega diferente. Só que é óbvio que tem custos, porque os pais eles pensam o seguinte: eu moro no Nordeste e eu preciso levar meu filho lá em Porto Alegre para poder fazer uma avaliação. Primeiro veja quais são os times por ordem, e nós vamos falar sobre isso no método, mas veja por ordem, próximo de você, de ordem de importância e relevância, quais seriam os melhores clubes para ele estar jogando. Até porque pela questão financeira, porque tem que lembrar o seguinte, não é só pegar essa viagem, ir até o clube e ser aprovado no clube, não é assim, pois tem o custo para o atleta voltar para casa, para a família acompanhar, muitas vezes, como ele está começando, para sim começar a custear o atleta com algumas maneiras, ou até com apartamento, com moradia quando precisa, então é um pouquinho complicado quanto a essa situação. Agora, se a pergunta fosse o seguinte: é melhor ele ser o camisa 10 de um time de menor expressão ou ser a quinta opção de um time maior? Eu sempre fui da opinião que o jogador precisa estar jogando, porque quem não é visto não é lembrado. Então ele precisa estar jogando boas competições, treinando em alto rendimento, mesmo que seja um time local, esse time ele disputa competições que outras pessoas estão vendo. E uma coisa que eu sempre deixo claro é: sempre alguém está vendo o que está sendo feito. Sempre alguém está vendo. Então, se estiver se destacando, estiver jogando, alguém vai estar vendo o que ele está fazendo e ele receberá um convite para ir para um clube maior. Agora, ele está num time maior e é a quinta opção, ele não joga. Então, se ele não joga, ele só treina, como que ele vai conseguir medir se ele está evoluindo ou não? E muito atleta prefere ficar nessa zona de conforto. E não tem nada de errado, só que o jogador que não joga é igual o centroavante que não faz gol. Quanto à questão do exterior, nós não podemos falar que o futebol brasileiro está tudo errado, tá? A CBF tem feito um trabalho muito bacana, principalmente com os clubes, as categorias de base, quanto aos clubes formadores. Então tem muito clube de Série A, Série B principalmente, que tem muita condição de trabalhar com o atleta, desde as categorias menores até uns juniores da vida, até chegar no profissional. Então é difícil mensurar, falar o que vale mais a pena, se é ficar no Brasil, se é ir para o exterior, tentar uma chance. Também tem que saber das condições, porque simplesmente ir para o exterior achando que simplesmente vai chegar lá e conseguir um contrato em euro, um contrato em dólar, não é assim que funciona. Então tem que medir bem essa situação. Bom, segunda pergunta do Josias. Sempre pergunto ao meu filho sobre o plano B. Ele diz: pai, se não der certo como jogador, quero trabalhar com educação física, também quero estudar nos Estados Unidos. Como pai, acho isso razoável. Bom, quanto à segunda afirmação, também quero estudar nos Estados Unidos, hoje tem grandes opções na questão de intercâmbio esportivo, onde você vai até o seu filho ele faz uma avaliação em alguma das universidades, das diversas universidades que tem nos Estados Unidos principalmente, mas dá para fazer isso no Canadá, dá para fazer na Europa, mas esse trabalho de intercâmbio nos Estados Unidos é muito grande, tem empresas especializadas que fazem isso, que o atleta, quando ele tem uma condição, ele consegue desenvolver o jogo e ele foi preparado para isso,
ele consegue até 100% de bolsa nos Estados Unidos. E todo mundo sabe que o custo hoje com faculdade nos Estados Unidos é muito caro. Então você representar a tua instituição pelo esporte que você pratica, e no caso que nós estamos falando é futebol, e receber uma bolsa para conseguir desenvolver esse teu trabalho, já é muito bacana, porque talvez você pode ter uma oportunidade de jogar no time principal da MLS. Então é uma porta, é um caminho sim. E esse principalmente até para atletas de 24 anos. Então muitas vezes as categorias de base não aceitam atletas com idade mais avançada, mas com intercâmbio isso é interessante. Quanto a fazer educação física, foi o meu caminho, né? Não quer dizer que tem um caminho certo ou um caminho errado, mas eu vou falar sobre isso no próximo ponto, porque a pergunta da Mairese é a mesma. Ela fala o seguinte: adorei essa aula, sempre pergunto para meus filhos e aqueles que conheço se o futebol é seu sonho e quanto eles estão dispostos a correr atrás e sobre o plano B. Meu filho de 15 anos diz que se não for jogador, ele irá trabalhar com futebol, preparador, treinador. Por que eu juntei essa parte da pergunta do Josias junto com a da Mairese? Eu sempre faço essa pergunta para os jogadores na empresa que eu represento, que é o seguinte: eu chego e pergunto para o atleta, qual é o seu sonho? Eles muitas vezes falam, ser jogador de futebol profissional, chegar numa seleção brasileira, jogar na Europa. Legal. A segunda pergunta que eu faço é o seguinte: de 0 a 10, quanto que você quer ser jogador de futebol? Aí qualquer resposta diferente de 10, eu fico em alerta. Por quê? Porque a resposta tem que ser 11, tem que ser 10, porque ele quer muito isso. Se já está difícil para quem quer, para quem realmente se dedica, imagina para quem não quer tanto, tá? E a terceira pergunta é: caso você não seja jogador de futebol, o que você gostaria de fazer? Aí muita gente vai falar o seguinte: eu gostaria de ser preparador físico, ou trabalhar com futebol, ou eu vou ser professor de faculdade. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado. E é até bacana ter um plano B. Só que entenda o seguinte, quando você tem uma outra opção, você não dá tanta importância para ter o plano A. Quando você tem um plano B, você pensa o seguinte: se não der certo o plano A, qualquer coisa tem um plano B. E dentro dessa ideia, eu nunca vi alguém chegar no alto rendimento, alguém realmente ser muito bom no que faz, tendo várias opções. É por isso que muitos jogadores, e eu comento disso no curso também, é por isso que muitos jogadores que chegam são histórias de atletas que ou passaram dificuldades quando criança, ou que não têm as melhores condições. Por quê? Porque ele não tem outro plano, ele não tem um outro plano B. Não tem nada de errado em ter um plano B, e é até bacana como pai você conseguir identificar e conseguir auxiliar. O que eu deixo bem claro é a questão do sonho. Se não for o sonho do teu filho de querer muito, se já está difícil para quem tem um sonho, imagina para quem não tem. Então você precisa orientar, porque quando gera uma expectativa muito alta, a única coisa que acontece é a frustração também ser alta. Então isso tem que ser levado em conta. Mas isso é uma pergunta muito bacana. Ou seja, foco no objetivo. Pergunta bacana, do Edevi. Boa noite, Vinícius. A respeito dos dados do mercado para o futebol, você teria do feminino? Se o Brasil está estruturado para isso ou apenas o exterior que oferece um futuro compensador? Futebol feminino é uma área que eu não falo porque não é minha especialidade. Qualquer coisa que eu vou falar, eu vou falar com base no que eu penso, no que eu acho, mas não necessariamente com base em estudo, com base no trabalho, com base na experiência. Não é a minha ideia, mas eu consigo entender que o futebol feminino ele sempre está em evolução. Até uma das ordens agora é que todo time de Série A, Série B, esses times que eles têm futebol profissional, eles precisam ter um futebol feminino. É óbvio que a gente precisa melhorar muita coisa para crescer, mas se a gente levar em consideração como é o futebol feminino hoje, como era 5 anos atrás e há 10 anos atrás, a gente consegue ver que tem uma certa evolução. Então eu acredito que sim, pensando como no mercado, vai ser um mercado que vai crescer muito. Mas trazer comparações que só no exterior vai dar certo, ou o que precisa fazer para dar certo, eu não sou a melhor pessoa para poder estar respondendo isso. E com toda a humildade do mundo eu falo isso, porque não tem o porquê eu falar exatamente e afirmar algo que eu não tenho domínio da área, tá? Faça suas perguntas, vou fazer questão, todo módulo que vocês tiverem dúvidas eu vou parar, vou gravar esse vídeo para poder responder e poder te ajudar a você poder orientar teu filho da melhor maneira possível, tá bom? Espero vocês no próximo módulo e contem comigo sempre.